Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 20h30, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, ao vivo. E depois esse vídeo também é colocado lá no nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17, onde você também pode assistir, compartilhar, tanto de um canal ou de outro. Lembrando apenas que você não esqueça de deixar o seu like, de curtir os vídeos, porque isso ajuda na sua propagação, e de compartilhar também esse vídeo com aquelas pessoas que você ama, né? Nós trazemos aqui toda semana um tema do Evangelho de Jesus, das suas falas, para que a gente possa refletir na nossa vida, né? Nos dias atuais, contextualizando a sua fala, para que a gente possa entender realmente, né, todos esses ensinamentos que nós recebemos através do nosso Mestre. Então, toda semana a gente também pode desenvolver temas através de sugestões que vocês podem fazer também para nós, né, através do direct ou mesmo dos comentários no YouTube. A gente recebe essas notificações e podemos trazer esses temas aqui para nossa reflexão. É um momento em que a gente se encontra aqui toda semana para dar aquela paradinha na nossa correria diária e estarmos mais ligados com a espiritualidade, deixando a nossa alma se religar, né, se colocar um pouquinho mais perto do nosso Criador através desses ensinamentos. Porque a nossa fé ela tem que ser sustentada pelo saber. Quando a gente não sabe, a gente não pode confiar, a gente não pode ter a fé naquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não sabe, né? E a partir do momento em que a gente vai desenvolvendo esse estudo, esse conhecimento, nós vamos também fortalecendo a nossa fé, trazendo entendimento para a nossa alma, que é muito importante. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite a todos. E vamos então, né, pedir ao nosso Mestre que esteja no meio de nós mais uma vez, que abençoe a nossa intenção de aprender e de servir no bem. E que a sua presença se faça sentir pelos nossos corações, para que, na sua presença, nós possamos desenvolver este Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Que assim seja e assim é. E vamos então ao nosso tema da noite. Eu trouxe uma passagem de Lucas que está no capítulo 12, versículo 4, em que Jesus diz o seguinte: Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Uma simples frase de um significado tão profundo. Porque Jesus, o Cristo imortal, através dessas palavras, ele nos faz lembrar, né, e deixar a tranquilidade nos nossos corações de que nós tenhamos a certeza dentro do nosso ser que a morte não existe. Por isso ele diz para a gente não temer os que podem apenas matar o corpo, porque depois disso nada mais podem fazer. E isto, mais uma vez, vem reforçar a continuidade da nossa vida, além desse corpo físico. E é tão importante a gente ter esse entendimento da vida para nos mantermos no nosso equilíbrio. Porque mais dia, menos dia, a morte do corpo virá visitar, se não a nós mesmos, mas aquelas pessoas próximas a nós. E nós teremos que saber como lidar com isso. E quando nós sabemos de que apenas o corpo morre, mas que aquela pessoa, aquele ser que nós amamos não morre, o nosso entendimento e a nossa dor, ela tem um outro significado, um outro peso.
Muita gente ainda nos dias de hoje ainda insiste em não acreditar na reencarnação. Muitos dizem que os laços de família são rompidos pela morte ou pela própria lei de reencarnação, porque daí nasceríamos em famílias e em posições diferentes. Isso é muito errôneo de dizer, porque é exatamente o contrário. Se nós acreditássemos que tivéssemos apenas essa existência física, aí sim realmente nós teríamos muito pesar na nossa alma de saber que muitos daqueles que nós amamos não viveram tempo suficiente para resolver as suas questões internas. Muitos, às vezes, acabam desencarnando ainda muito jovens, e isso seria, se pudesse haver, uma injustiça da parte do Criador. Iria totalmente contra a sua lei de amor, que dá a seus filhos oportunidades iguais a todos nós de percorrermos o caminho da evolução. E cada um de nós está num pedaço desse caminho de evolução. Quantas vezes nós já vestimos um corpo físico para chegar até o nível espiritual que nos encontramos hoje? Quantas vezes nós deixamos essa veste física e tomamos outra e outra e outra? E os laços de família, eles não são enfraquecidos ou destruídos por isso. Muito pelo contrário. Eles são fortalecidos. Porque através da reencarnação, os espíritos, que somos todos nós, formamos famílias no espaço. Essas famílias que são unidas pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de gostos, de inclinações. E quanto a gente não fica feliz quando a gente está perto daquela família, daquelas pessoas que a gente ama. E quando nós nos reunimos no espaço, nós nos programamos para vir para uma jornada terrena. E nós programamos essa jornada para estarmos juntos, para nos ajudarmos mutuamente nos caminhos, naquilo que precisa ser desenvolvido ainda em nós. Uma parte, um grupo desses espíritos faz uma programação encarnatória e forma uma família, como a que nós temos hoje. Nem todos reencarnam ao mesmo tempo, então uma parte da nossa família que nós não lembramos agora nesta encarnação continua no espaço diferente do nosso, do espaço dimensional diferente, mas nem por isso que estão distantes. Nos ajudam, inclusive, no nosso progresso espiritual. Em dado momento, nós retornamos à pátria espiritual e outros vêm para cá. E aí somos nós que vamos fazer esse papel de dar força aqui. E todos trabalhando para o progresso. Então o espírito que ama, quem ama é o espírito, é a alma, não é o corpo, não é a personalidade. Cada vez que nós chegamos aqui, nós criamos uma personalidade. E quantas delas já estão aqui dentro de nós? Homens e mulheres que viveram através dos séculos estão dentro de nós. Todos nós carregamos todo essa população, né, digamos assim, dentro de nós. Com cada uma dessas personalidades, nós desenvolvemos talentos, conhecimentos,
Através dos enganos nós aprendemos, através de erros e de acertos. Ninguém foi criado nesse estado evolutivo. Nós passamos por esse processo. E aí nós nos juntamos no espaço como nos juntamos aqui na Terra também. E cumprimos um papel aqui. Um papel existencial durante um determinado tempo. Ah, mas o amor daquele que ama não se separa. Deus não criou as criaturas para se amarem e se separarem. Esse amor vai se manter sempre. E nós vamos nos manter unidos através do pensamento, através do nosso sentimento de amor. Podemos voltar outras vezes e ocupar novos corpos e novas posições, mas o espírito é o mesmo. O fato de encarnar como irmão, como pai, como irmã, como marido, como mulher, como amigo, não significa que o amor deixou de existir porque depois a gente vem numa outra posição. Nós nos reconhecemos pela simpatia daquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo, não só familiar, mas de amizade também. Nós nos reconhecemos, porque às vezes a gente conhece uma pessoa e tem uma conversa que a gente tem a impressão que já se conhece há tanto tempo. Porque nós estamos aqui, dentro desse corpo, desse maquinário aqui, desse carro aqui, para cumprir determinados aprendizados. E todos nós sem exceção, vamos retornar à pátria espiritual. Então, a verdadeira afeição, que é a afeição espiritual, ela não é destruída. Agora, as uniões que se fazem aqui, que não tem essa afeição de alma, que é a única que sobrevive à destruição do corpo, essas afeições que se unem apenas por interesse, a morte separa. Às vezes não precisa nem da morte, né? Aqui mesmo, na Terra, já se separa e pronto. Porque não há afinidade. E nós vamos estar sempre nos sentindo bem daqueles que são afins conosco. A união que existe e a afeição entre parentes já indica a afeição que já nos aproximou no passado. Ela não foi construída apenas aqui. Às vezes, uma pessoa que nem é da família, consanguínea, tem tanto a ver com a gente, com a nossa família, faz parte da nossa família espiritual. É isso que nos une. E Deus permite muitas vezes, no meio das nossas famílias ou no meio da nossa convivência, durante a encarnação, espíritos que às vezes são antipáticos ou estranhos nas famílias ou nos nossos meios. Mas existe uma finalidade aí. Aliás, existe uma dupla finalidade. Para servir de provas para uns e de aprendizado, de progresso para outros. Então, tudo tem uma razão, tem um motivo. E a própria, nós já tínhamos falado, né, sobre a reencarnação no evangelho passado. A própria lei da reencarnação é que faz com que a gente possa perceber a grandeza da criação divina. Que muitos dos nossos sofrimentos, principalmente quando nós não aceitamos as mudanças na nossa vida, é proveniente da nossa ignorância.
É óbvio que quando uma pessoa do nosso convívio, da nossa família ou um amigo desencarna, é óbvio que a gente sente esse momento de separação. Isso é óbvio, isso é natural. Mas quando nós guardamos a certeza dentro de nós de que esse distanciamento, que na realidade nem existe, né? Porque a gente se comunica pelo pensamento e a gente mantém esse contato, mas esse distanciamento, digamos assim, físico, ele é temporário. Ele é temporário. Por isso que a gente não precisa ter medo de que através das encarnações sucessivas nós vamos nos perder uns dos outros. Não existe isso. Nós vamos nos manter em contato na medida em que vamos evoluindo. Isso é tão importante a gente saber. As pessoas que acham que que tem que manter tudo sempre fechado, aquela família, aquela casta, somente aquilo, são pessoas extremamente egoístas, que não percebem, né, a grandeza do amor, ou que não têm a capacidade de amor o suficiente para abrir isso. Imagine que a nossa família espiritual, para cada um de nós aqui, tem em média de 2.000 a 3.000 espíritos, para alguns até mais, dentro do nosso campo familiar. E às vezes a gente está numa família de 2, 3, meia dúzia. E isso mostra a nossa capacidade de amor. Porque um pai ou uma mãe que tem um filho vai amar esse filho, mas se ele tiver 10, ele vai amar 10. Então nós precisamos ampliar esse nosso entendimento da vida. Antes de criticar a doutrina reencarnacionista, dizendo que não, que a alma é criada junto com o corpo, isto sim separaria as pessoas, porque imagina que se a alma fosse criada junto com o corpo e se ela não retornasse mais, então nós estaríamos perdidos uns dos outros. E não é isso que acontece. Todo o nosso passado, quanto o nosso futuro, diante dessa doutrina antirreencarnacionista, faz com que a gente perca todo o sentido da vida. E que como é que a gente pode ter fé, como é que a gente pode ter amor num Deus que privilegia alguns e outros não? Então nós precisamos pensar que com a reencarnação só existe progresso. E todos aqueles que se amam se encontram tanto aqui na Terra, né, no mundo dos encarnados, como também no espaço. E juntos nós vamos gravitar para Deus. Juntos, não separados. Muitas vezes, alguns membros dessa nossa família espiritual, às vezes por escolhas equivocadas, retardam o seu progresso, o seu adiantamento, a sua felicidade. Mas nem por isso as esperanças estão perdidas, porque os outros irão ajudar nisso. Se uma encarnação não ocorreu da forma como se gostaria, se houve escolhas muito erradas, ajudados por aqueles que os amam e amparados e encorajados, esse espírito terá a oportunidade de renascer de novo
e através da reencarnação e com a solidariedade entre encarnados e desencarnados, fazer o seu desenvolvimento espiritual. Por isso que eu sempre digo aqui que nós não caminhamos sozinhos. Todos nós caminhamos juntos. O Cristo imortal vem trazer-nos essa lição. E nós esperamos que agora, nessa nova era, que esse dogma da reencarnação seja um assunto comum, uma filosofia universal. Porque isso já foi falado em escrituras, não só na Bíblia, no Antigo Testamento, mas nas escrituras orientais. E tudo isso foi tão distorcido e trouxe tanto sofrimento para o ser humano, que muitas vezes viu seu filho, viu um companheiro, viu um pai, uma mãe desgarrado do seu corpo, sendo levado através da morte, e entrou no desespero. Nós precisamos sair desse sofrimento, desse atoleiro de ignorância em que fomos chafurdados durante séculos e séculos. É preciso acordar o nosso entendimento. Nós precisamos, como o próprio Cristo conversou com aquele ladrão que foi crucificado ao lado dele, Dimas, né, que pede a Jesus que o leve para o paraíso, junto com ele, que ele aceita se converter ao cristianismo. E o que Jesus fala para ele? Jesus fala para ele e diz assim: meu filho, você pode ir comigo, hoje mesmo verás o paraíso. Mas você não vai poder ficar lá. Porque ele tinha débitos, ele fez escolhas equivocadas. Então ele diz: não, meu filho, não podes ficar aqui onde estou e estarei sempre. Porque ele estava num alto, numa dimensão, numa vibração muito mais elevada. Prometi mostrar-te o meu reino, e somente os puros poderão nele permanecer. Vai e não peques mais. Devolve tudo que apanhaste às escuras. Sê leal, sincero e bom. Paga todo o compromisso que assumiste no mundo. E quando tiveres o fardo leve e o jugo suave, entrarás e permanecerás no meu reino para sempre. Então veja que mais uma vez, Jesus, através dessas palavras, corrobora com essa ideia de que ele tinha que voltar aqui na Terra. Ele ia ter que voltar como? Se ele estava perdendo o corpo dele na cruz. Reencarnado, ele teria que vir aqui, consertar toda a bagunça que ele tinha feito na vida dele. Reaver, fazer as pazes com a sua consciência. Não é como o castigo de Deus, não, como as pessoas vêm com essa coisa de karma, que tem que pagar isso, pagar aquilo. Ninguém veio aqui para pagar nada, não. Os nossos desafios, ele tem duas finalidades. Uma é provação, é saber o quanto é que nós já amealhamos de conhecimento e de equilíbrio diante das provas. Como é que a gente se sai diante das provas? As provas vêm para todos, indistintamente. A questão maior não é a prova em si, é como a gente lida com ela. A outra função é a expiação. O que é expiar? O verbo expiar é olhar. Espiar, olhar, verificar o que é que foi feito. Então, é um ajuste de consciência. Não é para pagar nada, não. Porque Deus não nos acusa de nada. Nós nos acusamos. E a gente sabe muito bem que quando nós fazemos algo de errado,
Não precisa ninguém colocar o dedo no nosso nariz. A nossa consciência fica ali gritando o tempo inteiro. E mesmo quando a gente queira dar justificativas exteriores, e mesmo quando a gente queira utilizar de meios para fugir da própria consciência com coisas autoaliviadoras, ela vai estar ali gritando. E enquanto a gente não ficar em paz com isso, a paz não permanece dentro de nós. Então a finalidade de nós estarmos aqui é essa. Um é o conhecimento. E as provas que a gente vai passar para ver se a gente realmente conseguiu amealhar esse conhecimento. E a segunda é a expiação. É a gente expiar com a nossa própria consciência. É a gente ficar de bem com a própria consciência. Por isso que nós somos inseridos dentro desse corpo, neste planeta em terceira dimensão, esquecidos do nosso passado espiritual, para que nós possamos desenvolver esse trabalho. O maior trabalho aqui é de estarmos em paz com a nossa consciência. Saídos desse corpo mais denso, quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos uma expansão desta consciência. E é lá que a gente vai se dar conta. E muitas vezes nós imploramos aos mentores, aqueles espíritos amigos mais evoluídos do que nós, uma nova reencarnação. Para quê? Para pagar alguma coisa para alguém? Não. Para a gente se reaver com a própria consciência. Esta é a finalidade aqui da vida. E a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, que o mestre traz essa lição, e quando ele diz que nós podemos estar junto a ele no paraíso, mas para isso nós precisamos estar em paz conosco, nós precisamos vibrar no amor, estar bem com a nossa consciência. E é o nosso trabalho diário de fazermos todo o bem primeiro para nós mesmos, procurarmos viver no nosso equilíbrio, para que nós possamos distribuir isso para quem está em caminho conosco. É a nossa primeira obrigação, de tomarmos conta de nós e não esperar que outra pessoa venha fazer isso. Procurar o conhecimento, procurar o nosso equilíbrio mental, espiritual, físico, para que nós possamos estar bem com o outro e ajudar também aquele que anda em caminho conosco. Esta é uma grande lição que a reencarnação nos traz e que o Cristo imortal nos traz, para que a gente pense a respeito dessa possibilidade que nós estamos vivendo hoje, que é a possibilidade de estarmos aqui encarnados. E quando chegar o nosso momento de deixar a veste física, que nós possamos nos encontrar mais em paz com a nossa consciência. É claro que ninguém aqui, devido ao nosso estado evolutivo, vai desencarnar e ficar 100%. Mas diante desse conhecimento, que a gente passe a partir de hoje a trabalhar mais por isso. Porque esta não será, com certeza, a nossa última encarnação. É apenas uma delas. E mesmo que nós deixemos tarefas ou coisas que não deu para fazer nesta encarnação, com certeza amanhã é outro dia e nós voltaremos e vamos reiniciar o nosso programa evolutivo. O progresso do espírito não para nunca, ele é incessante. Nós evoluímos tanto quando estamos aqui encarnados, como evoluímos também quando estamos no mundo espiritual. E na medida em que nós vamos evoluindo, os corpos que nós vamos utilizando também serão mais sutis, porque existem outras moradas na casa do Pai, aonde os corpos são mais sutis,
aonde o meio de evolução já está mais evoluído, e isso só depende de nós. O nosso trabalho hoje é procurar fazer esse entendimento para que a nossa terra também, que está em transição, entre num mundo de regeneração, aonde o bem será bem maior do que o mal. É o momento em que a terra precisa entrar naquele momento de passar da cirurgia espiritual, entrar no momento de se regenerar. Que nós possamos ter esse entendimento para os embates que a vida nos trouxer. E que a gente possa também estar preparado pelas separações que a vida nos propõe. A gente sabe o quanto que é difícil ainda para nós, que vivemos aqui essa encarnação limitados pelos 5 sentidos, se despedir de um ente querido. Nós sabemos o quanto que isso custa. E nós sofremos essa dor. E não é errado sofrer essa dor. Mas quando nós temos dentro de nós a certeza de que essa separação é temporária, tudo muda de figura. Quando a gente tem a certeza de que o corpo físico é apenas um instrumento e que muitas vezes nós temos que deixar aqueles que nós amamos ir embora para que não sofram mais, para que eles passem por uma outra etapa, abrir mão, soltar, desapegar. É difícil, é só a força do amor que consegue fazer isso. Porque quando a gente ama realmente, a gente deixa o egoísmo de lado e a gente realmente quer o bem do outro. E nem sempre o bem do outro vem de encontro aos nossos desejos. E aceitar isso é agora a nossa tarefa. Nós estamos vivendo todos esse período. Muitos viveram esse período no processo da pandemia, que a gente viu muito isso acontecendo. E nós ficamos aturdidos, né, com tudo o que aconteceu. Isso nos trouxe muitas consequências emocionais que nós carregamos até agora. Todo mundo, de uma certa forma, está pagando um ônus por isso. Mas, minha gente, nós precisamos realmente fortalecer a nossa fé. E a nossa fé só pode ser fortalecida através do conhecimento. Porque a gente só pode acreditar naquilo que a nossa razão consente. E eu espero que esse evangelho tenha tocado o seu coração. Tenha tocado o coração daqueles que estão com seus entes queridos passando por fases terminais. Que possam tocar o coração daqueles que tiveram que se despedir. Como nós tivemos que nos despedir nesse final de semana. De uma pessoa muito querida da família. Mas que nós sabemos pela amizade, pelo amor que dedicou durante a sua vida a todos nós, estará sempre presente. Nós entendemos que essa separação ela é temporária. E hoje eu quero dedicar esse evangelho a ele,
além de cunhado, foi um grande amigo. E a todos aqueles que nesse momento também passam por essa etapa de vida. Porque nós sabemos, temos a certeza absoluta de que a morte não existe e que a separação é temporária. Viveremos aqui mais alguns anos separados fisicamente, vivendo em dimensões diferentes, mas logo, logo, eu tenho certeza, o dia do encontro virá. E nós vamos então agradecer a Deus nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade desse evangelho, pela oportunidade desse conhecimento, por poder compartilhar esses momentos de espiritualidade com todas aquelas pessoas que se interessam pelo amor, que se interessam pela espiritualidade, e principalmente para aqueles que ainda não acordados diante desse conhecimento sofrem muito mais. Por isso, Senhor, é que nós rogamos ao seu coração, que é grandioso e amoroso, que ampare a todos nós, em todos os planos da vida. Porque as separações não são difíceis apenas àqueles que ficam deste lado da vida, mas para aqueles que deixam o corpo físico e ingressam numa nova dimensão. Também há uma dificuldade, também há a separação, também há um período de adaptação. E é por isso que nós te rogamos, Senhor, te rogamos conhecimento, te rogamos forças, entendimento, para que nós choremos sim essa despedida temporária, mas que nossos corações, tanto de encarnados quanto desencarnados, não fiquem chafurdados indefinidamente no sofrimento. Que nós possamos continuar trabalhando dos dois lados da vida, nos apoiando, nos ajudando mutuamente, vivendo realmente a verdadeira fraternidade. E assim, agradecidos que somos, nós encerramos esse evangelho pedindo que a sua presença se faça em cada lar aqui representado, que as suas bênçãos se estendam sobre todos nós. Nesse instante, nós possamos sentir a presença desse amigo e desse amor incondicional, que é o nosso Mestre, que o nosso amado Jesus se coloca ao nosso lado, confortando os nossos corações e nos ajudando em todos os momentos em que nós precisamos e nos ligamos à sua presença. Porque Ele está sempre, que nós o chamamos no meio de nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Desculpem a emoção. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aí até o final desse evangelho. E fica aí esse recado que é tão importante para nós, porque a gente vai viver isso muitas vezes. E se a gente não se estruturar para viver esses momentos, fica muito difícil a gente manter o nosso equilíbrio. E nós já temos hoje na Terra maturidade espiritual suficiente e material que já foi enviado do plano maior suficiente para ampliarmos esse entendimento. Então,
A única coisa que me resta é desejar para vocês uma ótima semana, que vocês fiquem aí na paz de Jesus, que a gente tenha uma excelente semana e, se Deus quiser, a gente se vê na semana que vem no nosso Evangelho Online, às 20h30, e que nós possamos seguir em frente com a nossa vida, com as nossas tarefas, sempre sustentados pela nossa fé e pelos ensinamentos do nosso Mestre, que é o nosso guia. Fiquem todos na paz de Deus. Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana.